Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quinto vídeo da nossa jornada de investimentos, que começou no dia 1º de julho, vai durar 12 meses, portanto vai até o dia 30 de junho de 2021. Vocês podem acompanhar essa jornada de forma gratuita no meu perfil do LinkedIn e também no canal exclusivo do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem não assistiu ao primeiro vídeo, em que eu falo sobre as regras e os objetivos, é só clicar nesse link aqui, assista ao primeiro vídeo e depois volte aqui para a gente poder abordar mais um novo assunto nesta jornada. Aliás, já vou compartilhar a minha tela aqui com o nosso tema de hoje, um tema que vocês pediram muito, fundos imobiliários. O tema é como investir em fundos imobiliários com apenas R$100. Lembrando que a nossa carteira pública de investimentos, com perfil moderado, nós investimos R$50 mil, dos quais 16%, ou seja, R$8 mil, em fundos imobiliários, tá bom? Então vamos falar sobre esse tema que é muito interessante, está na moda, está atraindo muitos investidores. Primeira informação importante, fundos imobiliários fazem parte de uma renda variável, não são renda fixa, tá? Do mesmo jeito que ações, que eu falei no último vídeo, vocês podem assistir aqui em cima também. Eu falei que era renda variável, fundos imobiliários também estão na categoria de renda variável. O que são fundos imobiliários? São fundos de imobiliário, eles têm a sigla FII. Isso você vai ouvir muito no mercado, FII, famosa sigla FII. Esses fundos permitem investir em ativos imobiliários com pouco dinheiro. Está aí a grande sacada. Você quer investir no setor imobiliário, mas não tem dinheiro para comprar um imóvel? Não tem problema. Com apenas R$100, você vai conseguir investir e surfar a onda de crescimento do mercado imobiliário do mesmo jeito através desses FIIs. O investimento no FII é feito em cotas que são administradas sempre por algum gestor. As negociações das cotas, compra, vende, são feitas em bolsa de valores, portanto, através do home broker, que é aquela plataforma que as corretoras oferecem para o investidor pessoa física. Há uma enorme liquidez nos FIIs, então é algo que você compra e vende a qualquer momento, e a liquidação é igualzinho ações, igualzinho o BOVA11, que eu falei no último vídeo, é aquele prazo de D+2, ou seja, você negocia hoje, mas a liquidação financeira acontece depois de 2 dias. Por isso que é D+2. D é o dia de hoje, mais 2 dias. Lembrando que os fundos imobiliários distribuem dividendos para os investidores. E aí está a grande vantagem. Esses dividendos, que seriam como se fossem aluguéis mensais que o cotista recebe, eles são isentos de imposto de renda. Então, aquele dinheirinho que vai pingar na sua conta, na conta da sua corretora, todos os meses, que são os dividendos que os fundos imobiliários vão te pagar, eles são isentos de imposto de renda. Mas atenção, a venda da cota, se você fizer isso em algum momento lá no futuro, se ela for feita com lucro, por exemplo, você comprou uma cota de um FII por R$100 e vendeu por 105, esse lucro de R$100, você vai pagar sobre esse lucro um imposto de renda de 20%. Tá? Daí não tem jeito, é até um imposto de renda maior do que o imposto de renda de ações, que eu expliquei no último vídeo, o imposto de renda de ações é de 15%. No caso do fundo imobiliário, não, ele é de 20%. Mas eu repito, existe a vantagem de que os dividendos que você vai recebendo mês a mês, eles são isentos de imposto de renda. Muito bem, quais são os tipos de fundos imobiliários? Basicamente, são 2 tipos, para não complicar aqui, tá? Você tem os fundos de tijolo. O que é um fundo de tijolo? É aquele que investe em tijolo. Imóveis, hospitais, edifícios comerciais, shopping center, faculdade, galpão, centro de distribuição, agência bancária, etc. E há fundos, inclusive, que constroem, compram um terreno, constrói o imóvel e depois revende com o objetivo, claro, de ter lucro. Tá? Então, são fundos que investem em tijolo. Tem também outro tipo de fundo, que são os fundos de papel, que investem em papéis, em títulos financeiros que são atrelados necessariamente ao setor imobiliário, como, por exemplo, LCI, o CRI, títulos recebíveis imobiliários, cotas de outros fundos, cotas de outros FIIs, etc, etc, etc. Muito bom. Como é que esses fundos ganham dinheiro? E é importante que eles ganhem dinheiro, que eles lucrem, porque é a partir desse lucro que eles vão pagar dividendos para nós investidores.
Os fundos de tijolo, o que eles fazem? Eles buscam pessoas ou empresas que queiram usar os imóveis que eles adquiriram ou construíram, né? E, obviamente, que ao usar, essas empresas ou essas pessoas vão pagar aluguéis. Então, esse aluguel é a renda do fundo, é isso que dá lucro para o fundo, e o fundo vai distribuir esses aluguéis através de dividendos aos cotistas. Lembrando, de novo, que tem fundo que, inclusive, compra o terreno, constrói e vende. Então, ele vai ter lucro na venda também do imóvel, não só no aluguel. E o lucro também vai ser distribuído com os cotistas. Já os fundos que investem em papel, eles lucram de que forma? Com os juros e dividendos que esses papéis que eles investiram vão pagar. Tá? E também eles podem ganhar dinheiro com a venda futura desses títulos. Imagine que o fundo comprou um título por R$100, vendeu por 105, esse lucro de R$5 vai ser dividido com todos os cotistas daquele fundo. Tá bom? Muito bem. A nossa carteira pública de investimentos, R$50 mil. Nós investimos 16% em FII, em fundos imobiliários. Portanto, R$8 mil eu aloquei em FIIs. Bom, qual foi a minha premissa? Eu considero que, para a gente ter um perfil moderado, que é o nosso perfil da nossa carteira, para a gente ter uma boa diversificação dos nossos riscos, eu considero que é importante que a nossa carteira tenha alguma coisa desse setor imobiliário. Se fosse uma carteira de R$10 milhões, eu poderia comprar imóveis e diversificar as minhas carteiras, além de ações, títulos públicos, etc, etc, etc. Eu poderia comprar imóveis e incorporar na minha carteira. Mas convenhamos, uma carteira de R$50 mil, se eu vou investir 8 mil no setor imobiliário, com 8 mil eu não compro nenhum imóvel. Então, qual é a forma de eu incorporar imóvel à minha carteira? Fundos imobiliários. Então, de novo, é através de fundos imobiliários que a gente consegue investir no setor imobiliário com um pouquinho dinheiro, já a partir de R$100, tá bom? Então, portanto, como eu não tinha milhões para poder investir em imóveis, eu decidi investir através de 2 fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês. Como é que eu cheguei a esses 2 fundos? Na verdade, na B3, que é a Bolsa de Valores, você tem lá uma lista de mais de 100 fundos imobiliários à sua disposição. Tanto fundos de tijolo, quanto fundos de papel. E fundos híbrido, que fazem as duas coisas, tá? Como é que eu escolhi esses 2 fundos que eu vou mostrar para vocês? Eu segui algumas recomendações dos assessores da Necton Investimentos. Lembrando, para quem já vem acompanhando a jornada, que a Necton é a minha parceira de conteúdo nessa jornada de investimentos. Então, eu conversei com os assessores da Necton, eles me mostraram algumas opções de fundos e aí eu escolhi 2 fundos que são recomendados pela Necton, tá bom? A escolha é minha, a recomendação foi da Necton. O primeiro FII, aí, o primeiro fundo que eu investi R$4 mil, ele chama HFOF11. Guarde essa sigla, HFOF11. O que é o HFOF11? É um tipo de FOF. FOF são fundos que investem em outros fundos. Então, toda vez que você ouvir falar, esse fundo imobiliário é um FOF, significa que ele não investe em tijolo. Ele investe, na verdade, em outros fundos. Aí, esses outros fundos, sim, podem ou não investir em imóveis, em tijolo, propriamente dito. Tá? Mas no caso do HFOF11, ele só investe em outros fundos. Qual é a vantagem? É que ele lucra com a diversificação, porque ele investe em vários fundos, então ele dilui o risco. Se um fundo for mal, o outro for bem, ele vai diluindo o risco dele. Tá? Esse HFOF11 foi criado em 2013 e ele tem como meta superar o IFIX. O que é o IFIX? O IFIX é o índice referência do mercado para fundos de investimento imobiliário. Então, o IFIX faz uma média de tudo que o mercado está pagando e a ideia do HFOF11 é superar essa média, superar esse benchmark que é o IFIX. Tá? O HFOF11 é administrado pela Red Investments. Lembra que eu disse que sempre vai ter uma gestora por trás de um fundo. Essa gestora cobra uma taxa de administração de 0,6% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre tudo que superar o IFIX. Então, se ela, de fato, cumprir o objetivo dela, que é a meta dela, que é superar o IFIX, além da taxa de administração de 0,6%, ela vai cobrar 20% sobre o que superar. Tá? Hipoteticamente, imagine que neste ano o IFIX, na média do mercado, renda 10%.
e o HFOF11 tem um desempenho de 11%. Então, esse um ponto que superou o IFIX, desse um ponto, a administradora vai pegar 20% para ela, no caso 0,2, tá bom? Então, a taxa de performance só existe se ela, de fato, tiver uma performance. Se o fundo tiver uma performance superada em relação à meta. E, nesse caso, a meta é o IFIX. Lembrando que o fundo de investimento distribui, no mínimo, 95% de tudo que ele ganhar para os cotistas. Tá? O fundo não pode ficar segurando, a gestora não pode ficar retendo esse lucro. Ela é obrigada a distribuir pelo menos 95% para os cotistas na forma de dividendos, como eu expliquei. Tá? Só para que vocês tenham uma ideia, nos últimos 12 meses, o HFOF11 pagou 8% em dividendos. Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda. É por isso que tem muita gente que vive de dividendos de fundo imobiliário. Coloca lá um caminhão de dinheiro e fica recebendo todos os meses aquela renda e vive com aquela renda. E a cota do HFOF11 teve uma valorização de 14% nos últimos 12 meses. Então, repare que quem tinha comprado 12 meses antes o HFOF11 se deu bem. Se deu bem porque ganhou 8% de dividendos e a cota dele ainda valorizou 14%. Se ele for vender agora, ele vai ter um lucro de 14%. Lembrando, pessoal, que a regrinha básica para todos os investimentos é a seguinte: rentabilidade passada não é garantia de sucesso no futuro. Não é porque o fundo foi bem nos últimos 12 meses que ele irá bem nos próximos 12 meses. Do mesmo jeito que se ele tivesse ido mal nos últimos 12 meses, também não seria garantia de que ele iria mal nos próximos 12 meses, tá bom? Então, esse é o HFOF11 que eu investi R$4.000. Agora, o segundo FII que eu também investi R$4.000, chama JSRE11, tá? Ele é diferente do HFOF, ele não é um FOF, ele não é um fundo que investe em fundos. Ele é, na verdade, um fundo híbrido. Ele investe em todos os segmentos do mercado imobiliário. Portanto, ele investe em tijolo e também investe em papel. O foco dele é ativos de longo prazo. Tanto que, quando você lê a lâmina dele, lá está escrito que 48% de todos os investimentos do fundo são em imóveis. É em tijolo mesmo. Né? Então, na verdade, ele está correndo um risco maior. Porque ele precisa fazer boas escolhas para ter bons clientes que aluguem esses imóveis e paguem os aluguéis. Os aluguéis serão um lucro. Ou então ele pode até investir em terreno, construir e vender. Né? Então ele não fica acomodado comprando só títulos de outros fundos, cotas de outros fundos. Não, não. Ele investe 48% do bolo do dinheiro em imóveis. Esse fundo é administrado pelo Banco Safra, cobra uma taxa de administração de 1%. Repare que essa taxa é maior do que a taxa anterior do HFOF11, que era 0,6%. Por quê? Eu presumo que dá mais trabalho fazer a gestão desse fundo, né? Se ele tem que cuidar de imóveis, dá muito mais trabalho do que o outro fundo que só fica comprando cotas. Eu não estou minimizando o trabalho do outro gestor, mas convenhamos, o trabalho desse aqui, que é híbrido, é muito maior. E ele tem também uma performance de 20% que ele cobra se o fundo der um retorno maior do que 6%. Tá? Então, imagine que neste ano o fundo deu um retorno de 7%. Então, sobre a diferença do 6 para 7, que é 1%, ele vai cobrar uma performance de 20%, portanto, de 0,2 ponto percentual. Também distribui no mínimo 95% dos ganhos aos cotistas, isso é regra de mercado. Nos últimos 12 meses, ele pagou 6% de dividendos. Novamente, dividendos são isentos de imposto de renda. Então, repare que ele pagou menos dividendos do que o HFOF11, que pagou 8%. E aqui uma má notícia. Esse fundo, ao contrário do HFOF, ele teve uma desvalorização da sua cota de 8,9%. Ou seja, alguém que comprou o JSRE11 há 12 meses e vai vender agora, vai vender com prejuízo de quase 9%. Tá? Mas a mesma regrinha vale. Não é porque teve um retorno ruim nos últimos 12 meses que necessariamente terá um retorno ruim nos próximos 12 meses. Bom, como é que a gente compra, então, FII? No caso, o HFOF11 e o JSRE11. A compra é muito simples, através de um home broker, aquele que você tem aquela plataforma na sua corretora, você abre conta gratuita em qualquer corretora. A minha corretora parceira na jornada é a Necton, e a Necton cobra corretagem zero para você investir em fundos imobiliários. Atenção! Para investir em ação, eu mostrei no último vídeo, tinha taxa de corretagem.
Mas agora, para investir em fundos imobiliários, corretagem zero. Essa é uma outra vantagem dos fundos imobiliários. Lembrando que quando você for vender a sua cota, se tiver lucro, aí sim você vai pagar um imposto de renda de 20%. Mas os dividendos que você vai receber mês a mês, isenção total do imposto de renda, tá bom? O HFOF 11 tem como lote padrão uma cota, você pode comprar de uma em uma. No dia 1º de julho, quando eu fiz os investimentos da nossa carteira pública aqui, cada lote HFOF 11 custava R$ 113,25. Portanto, através do código HFOF11, esse código que eu vou digitar no Home Broker, eu conseguia comprar vários FIIs por apenas R$ 113,25. Por que vários FIIs? Porque, conforme eu expliquei, a característica do HFOF11 é investir em vários fundos. É um fundo que investe em outros fundos. Portanto, por uma cotinha de R$ 113,25, eu estou, na verdade, investindo praticamente no setor imobiliário inteiro. Já o JSRE também tem lote padrão de uma cota. Em 1º de julho, cada cota custava R$ 102,26. Portanto, com o código JSR11 no Home Broker, eu consigo comprar vários imóveis, vários fundos por R$ 102,26. Por quê? Conforme eu expliquei, porque o JSRE11 investe 48% em imóveis e o restante em papéis. Como é que funciona a liquidez de um fundo imobiliário? Liquidez total, igual ações, você negocia, compra e vende no horário do pregão normal, de segunda a sexta, cotação online, vendeu é por aquele valor, comprou é por aquele valor. A diferença é que a liquidação, ela demora, a diferença não, é igual ações, demora D mais 2. O dia de hoje, você faz a negociação, o dinheiro vai ser descontado se você estiver comprando ou vai ser creditado se você estiver vendendo na conta corrente da sua corretora dali a 2 dias, por isso o D mais 2. Então, para finalizar, pessoal, vamos olhar agora com lupa a nossa carteira pública de investimentos, R$50 mil. Se você não acompanhou toda a origem da nossa carteira, clique aqui em cima, assista ao vídeo número 2, lá eu detalho todos os investimentos que foram feitos, lembrando que a nossa carteira tem um perfil moderado. Quais são as metas da nossa carteira? A gente não quer perder valor nominal, eu coloquei R$50 mil no dia 1º de julho, eu quero ter no mínimo R$50 mil no dia 30 de junho do ano que vem, não quero perder nenhum centavo. Mais do que isso, eu quero superar o rendimento da caderneta de poupança, que vai pagar em 12 meses 1,6%, mais ou menos isso. Portanto, eu quero ganhar da caderneta de poupança. Mais do que isso, eu quero ganhar do benchmark do mercado, que é a taxa Selic, o 100% do CDI. Né? Então, eu quero ter um rendimento maior do que 100% do CDI. E sou mais ambicioso ainda, embora seja moderado, né? Sou um investidor moderado. Eu quero ter ganho real acima da inflação. Se a inflação em 12 meses for de 3%, eu quero que a minha carteira dê um retorno médio em 12 meses superior a 3%. Por quê? Porque eu quero preservar o poder de compra da minha carteira. Lembrando que eu quero fazer tudo isso sem ter estresse, sem ter dor de cabeça e sem gastar muito tempo, porque eu não sou investidor profissional, eu não fico o dia inteiro olhando para uma tela de mercado financeiro, vendo a ação subindo, caindo, eu não tenho tempo para isso. E a minha premissa é que vocês que me acompanham aqui na jornada também não têm tempo. A nossa renda é fruto de outros trabalhos que não o mercado financeiro. Então a gente precisa fazer bons investimentos sem ter a preocupação de ficar olhando minuto a minuto se é para comprar ou se é para vender. Tá bom? Lembrando mais uma vez que a minha parceira de conteúdo nessa jornada é a Necton Investimentos. A Necton carinhosamente criou um link exclusivo para vocês da jornada abrirem uma conta gratuita, se vocês quiserem, é claro. O endereço está aqui embaixo, necton.com.br/Nogueira. Nogueira é o meu sobrenome. Por que o /Nogueira? Porque todo mundo que abrir uma conta com /Nogueira, necton.com.br/Nogueira, a Necton vai saber que são pessoas que me acompanham aqui e vão atender vocês com todo o tapete vermelho que vocês merecem, tá bom? Então, rapidamente relembrando a nossa carteira de investimentos, nós diversificamos em 5 classes de ativos: renda fixa, fundos imobiliários, multimercados, ações e câmbio e offshore. Hoje, o nosso olhar, com perfil sempre moderado, é para os fundos imobiliários. 16% desse dinheiro, ou seja, 8 mil, foram para fundos imobiliários. Uma outra forma de enxergar isso, num quadro de pizza, aqui, 16% são fundos imobiliários. Então, vamos lá.
Como é que eu pretendia investir? HFOF11 ganhou 8%, 4 mil. JSRE11, eu vou investir 8% também, 4 mil reais. Como é que eu fiz o investimento? Eu entrei na minha conta da Necton, abri meu home broker. Esse é o visual do home broker, para quem nunca viu. Isso aqui é o home broker realmente que reflete o mercado financeiro, com cotações, com gráfico. É muito bacana a gente ficar navegando. Para quem gosta, é muito divertido, mas ao mesmo tempo é muito simples. A gente tem um menu aqui em cima, minha conta, cotação, negociação, renda fixa e assim por diante. Eu vou, na verdade, clicar em negociação, vou clicar aqui em ações, comprar e vender, porque eu vou comprar e vender como se fosse uma ação, não muda nada. Vai abrir essa telinha, eu vou digitar HFOF11 e vou escolher a quantidade de lotes que eu quero comprar. Como eu expliquei, o lote mínimo é 1. Naquele momento, o preço médio era de R$ 113,25. O preço, na verdade, preço médio não, o preço de venda naquele momento era esse. Eu queria colocar 4 mil reais, então fiz uma conta. Se eu colocar uma ordem aqui de 35 lotes com esse preço de R$ 113,25, vai dar mais ou menos 4 mil reais. E aí eu apertei o botão comprar, dei a ordem de compra. A plataforma pergunta se eu estou certo disso. Eu até coloquei um preço mais alto, porque se subisse o valor eu conseguiria comprar do mesmo jeito. Coloquei o valor de 114 vezes 35 lotes. Se eu comprasse por 114, eu teria gasto 3.990, que era bem próximo do que eu queria gastar, 4 mil reais. Apertei o botão sim, né? Confirmei a minha compra. E aí a Necton mostrou para mim que eu executei a compra de 35 lotes do HFOF11 ao preço médio de R$ 113,25. Portanto, eu comprei até um pouquinho mais barato do que foi a ordem que eu executei. A mesma coisa eu fiz com o outro fundo, com o JSRE11. Não vou repetir aqui todas as telas, vou repetir apenas a última tela. Eu comprei aqui 39 lotes de JSRE ao preço médio de R$ 102,26, que deu um valor muito próximo de 4 mil reais, tá bom? É super fácil, pessoal, de comprar e vender na plataforma da Necton. Então, como é que ficou a minha situação? Eu queria investir 8 mil reais, equivalente a 16% da carteira, em fundos imobiliários. Eu comprei 35 cotas de HFOF11, o que deu R$ 3.963,75, equivalente a 7,93% da carteira, e comprei 39 cotas de JSRE11, que deu R$ 3.988,28, o que totaliza 7,98% dos meus investimentos, da fatia da minha carteira, tá bom? Uma curiosidade, pessoal, esse investimento eu fiz dia 1º de julho, que foi o primeiro dia da nossa jornada. No HFOF11 eu paguei para cada cota R$ 113,25. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 22 de julho, portanto, 22 dias depois, a mesma cota do HFOF11 valia R$ 117,30. Ou seja, em apenas 3 semanas, já teve uma alta de 3,6%. Como eu não vou vender a cota agora, eu não vou ter esse lucro, mas é importante saber que a minha cota está valorizando. Fora que eu vou ganhar mês a mês dividendos que serão pagos pelo fundo. Por outro lado, aquele outro fundo, o JSRE11, eu paguei no dia 1º de julho R$ 102,26 por cada cota. O preço caiu de lá para cá, para R$ 100,38. Portanto, se eu vendesse hoje, eu venderia com um prejuízo de 1,8%. Claro que não é uma informação bacana de eu receber o prejuízo, mas o importante é que esse fundo vai me pagar dividendos todos os meses. Tá bom? Então, até por curiosidade, se você comprar hoje, quarta-feira, uma cota do JSRE11, como ele está muito próximo de R$ 100, é por isso que eu coloquei o título que você consegue investir no mercado imobiliário com apenas R$ 100. Eu sempre deixo de forma bem transparente se tem taxa ou não tem taxa para negociar. No vídeo passado, em ações, deixei claro que tem taxa de corretagem, sim. No caso de fundo imobiliário, Necton cobra taxa de corretagem zero, não cobra taxa nenhuma. A CBLC também taxa zero, a B3, a Bolsa, tem uma taxa pequenininha de 0,0275%, a mesma B3 cobra de emolumento 0,003089%, isso é automático, na hora que você compra na corretora, automaticamente você paga essas taxas. Lembrando que se você vender a sua cota com lucro,
imposto de renda de 20% sobre o lucro, mas os dividendos mensais são isentos de imposto de renda. A Red Investments, que cuida, administra, faz a gestão do HFOF 11, já disse isso, mas vou repetir aqui por transparência, cobra uma taxa de administração de 0,6% e aquela taxa de performance que eu expliquei de 20% sobre o que superar o IFIX. Já o Banco Safra, que faz a gestão do JSRE 11, cobra uma taxa de administração de 1% e uma taxa de performance de 20% sobre o que superar 6% de rendimento, já descontando, é claro, ano a ano, eles descontam o IGPM para não fazer uma cobrança injusta. Com isso, pessoal, encerro aqui o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre fundos imobiliários, escrevam para mim, entrem no meu perfil do LinkedIn, se cadastrem no nosso Telegram, no nosso canal, aqui o endereço aqui embaixo, também está na descrição do vídeo. Divulguem para os amigos. Aqui, a ideia dessa jornada de investimentos é um programa de educação financeira. Eu quero realmente estimular vocês a investirem. Eu deixei no ar essa semana uma pesquisa, tanto no meu perfil do LinkedIn, quanto no nosso canal do Telegram, se as pessoas já tinham algum investimento em fundos imobiliários. A pesquisa ainda não terminou, mas já tinha mais de 500 pessoas que responderam e o número para mim é surpreendente. 75% das pessoas que responderam disseram que não tem nenhum investimento em fundo imobiliário. Olha a oportunidade. Se você, a partir deste vídeo, ficar estimulado a investir no fundo imobiliário, abrir uma conta numa corretora, fizer investimento, conta para mim. Fala, Luiz, investi pela primeira vez na minha vida num fundo imobiliário. Eu vou ficar muito contente de saber que, graças à nossa jornada, você passou a diversificar os seus investimentos. Com isso, eu vou parar aqui o compartilhamento de tela para agradecer a audiência de vocês, pedir para que vocês compartilhem esse vídeo e marquem os seus amigos, parentes, que vocês acham que precisam também aprender um pouquinho de educação financeira. Marca lá no LinkedIn ou compartilha com eles o nosso canal no Telegram. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo da nossa jornada de investimentos.